O que o catecismo da nossa igreja nos ensina sobre a fé? Eu quero convidar você para acompanhar comigo essa mensagem baseada no catecismo da Igreja Católica. Meus irmãos, a fé é um dos maiores tesouros que podemos carregar dentro de nós, porque ela nos conecta a Deus. É a fé que nos sustenta. Quando a razão não consegue encontrar respostas, quando os olhos só enxergam dificuldades e quando o coração sente vontade de desistir. Sem fé, a nossa vida perde o sentido. Por isso a fé é tão importante. Ela não apenas nos consola, mas nos transforma, nos tornando pessoas mais fortes, mais resilientes e mais próximas de Deus. O catecismo, ele nos ensina muitas coisas sobre a fé. E vai dizer assim, no parágrafo 142, a resposta do homem a Deus. Pela sua revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles para os convidar e admitir a comunhão com Ele. A resposta adequada a esse convite é a fé. Pela fé, o homem submete completamente a Deus a inteligência e a vontade. Com todo o seu ser, o homem dá assentimento ao Deus revelador. A Sagrada Escritura chama obediência da fé a essa resposta do homem a Deus revelador. Obedecer na fé é submeter-se livremente à palavra escutada, por a sua verdade ser garantida por Deus, que é a própria verdade. Desta obediência, o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe é Abraão. A sua realização mais perfeita é a da Virgem Maria. Abraão é o pai de todos os crentes. A Epístola aos Hebreus, no grande elogio que faz da fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamado de Deus e partiu para uma terra que viria a receber como herança. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé, viveu como estrangeiro e peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Pela fé, finalmente, Abraão ofereceu em sacrifício o seu filho único. Abraão realiza, assim, a definição da fé pela Epístola aos Hebreus. A fé constitui a garantia dos bens que se esperam e a prova de que existem as coisas que não se veem. Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Fortalecido por essa fé, Abraão tornou-se o pai de todos os crentes. O Antigo Testamento é rico em testemunhos de fé. A Epístola aos Hebreus faz o elogio da fé exemplar dos antigos, que lhes valeu um bom testemunho. No entanto, para nós, Deus previra destino melhor, a graça de crer no seu Filho Jesus, guia da nossa fé, que Ele leva à perfeição. A Virgem Maria realiza de modo mais perfeito a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, acreditando que a Deus nada é impossível e dando seu assentimento. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isabel Sadoa, feliz aquela que acreditou no cumprimento de quanto lhe foi dito da parte do Senhor. É em virtude dessa fé que todas as gerações
hão de proclamar bem-aventurada. Durante toda a sua vida e até a última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, a sua fé jamais vacilou. Maria nunca deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a Igreja venera em Maria a mais pura realização da fé. Crer só em Deus. Antes de mais, a fé é uma adesão pessoal do homem a Deus. Ao mesmo tempo, é inseparavelmente o assentimento livre de toda a verdade revelada por Deus. Enquanto a adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade por Ele revelada, a fé cristã difere da fé numa pessoa humana. É justo e bom confiar totalmente em Deus e crer absolutamente no que Ele diz. Seria vão e falso ter semelhante fé numa criatura. Para o cristão, crer em Deus é crer inseparavelmente naquele que Deus enviou, no seu Filho muito amado, em quem Ele pôs todas as suas complacências. Deus mandou-nos que o escutássemos. O próprio Senhor disse aos discípulos: acreditais em Deus, acreditais também em mim. Podemos crer em Jesus Cristo porque Ele próprio é Deus, o Verbo feito carne. A Deus nunca ninguém o viu. O Filho unigênito que está no seio do Pai é que o deu a conhecer. Porque viu o Pai. Ele é o único que conhece e o pode revelar. Não é possível acreditar em Jesus sem ter parte no seu Espírito. O Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus. Porque ninguém é capaz de dizer Jesus é Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. O Espírito penetra todas as coisas, até o que há de mais profundo em Deus. Ninguém conhece o que há em Deus, senão o Espírito de Deus. Só Deus conhece inteiramente Deus. Nós cremos no Espírito Santo porque Ele é Deus. A Igreja não cessa de confessar a sua fé num só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a fé é uma graça. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus declara-lhe que essa revelação não lhe veio da carne nem do sangue, mas do seu Pai que está nos céus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para prestar essa adesão à fé, são necessários a prévia e concomitantemente a ajuda da graça divina e os interiores auxílios do Espírito Santo, o qual move e converte o coração para Deus, abre os olhos do entendimento e dá a todos a suavidade em aceitar e crer nessa grande verdade. A fé é um ato humano. O ato de fé só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não é contrário nem à liberdade, nem à inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por Ele reveladas. Mesmo nas relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade acreditar no que outras pessoas nos dizem acerca de si próprias e das suas intenções e confiar nas suas promessas, para se entrarem em mútua comunhão. Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé submissão plena da nossa inteligência e da nossa vontade a Deus revelador e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Na fé, a inteligência e a vontade humana cooperam com a graça divina. Crer
É um ato de inteligência que presta o seu assentimento à verdade divina por determinação da vontade, movida pela graça de Deus. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da razão humana. Nós cremos por causa da autoridade do próprio Deus revelador, que não pode enganar-se nem enganar-nos. Contudo, para que a homenagem da nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados de provas exteriores da sua revelação. Assim, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, a sua fecundidade e estabilidade, são sinais certos da revelação, adaptados à inteligência de todos, motivos de credibilidade, mostrando que o assentimento da fé não é de modo algum um motivo cego do Espírito. A fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humana, mas a certeza dada pela luz divina é maior que a dada pela luz da razão natural. A fé procura compreender. É inerente à fé o desejo do crente de conhecer melhor aquele em quem acreditou e de compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais profundo exigirá, por sua vez, uma fé maior e cada vez mais abrasada em amor. A graça da fé abre os olhos do coração para uma inteligência viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do desígnio de Deus, dos mistérios da fé, da íntima conexão que os liga entre si com Cristo, centro do mistério revelado. Ora, para que a compreensão da revelação seja cada vez mais profunda, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa sem cessar a fé mediante os seus dons. Assim, conforme o dito de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. Muito embora a fé esteja acima da razão, nunca pode haver verdadeiro desacordo entre ambas. O mesmo Deus que revela os mistérios e comunica a fé, também acendeu no espírito humano a luz da razão. E Deus não pode negar-se a si próprio, nem a verdade, pois jamais pode contradizer a verdade. É por isso que busca em todos os domínios do saber, se for conduzida de modo verdadeiramente científico e segundo as normas da moral, jamais estará em oposição à fé. Para ser humana, a resposta da fé, dada pelo homem a Deus, deve ser voluntária. Ninguém deve ser constrangido a abraçar a fé contra a vontade. O ato de fé é voluntário por sua própria natureza. É certo que Deus chama o homem a servi-lo em espírito e verdade. Mas, se é verdade que este apelo obriga o homem em consciência, isso não quer dizer que o constranja. Isso foi evidente no mais alto grau em Jesus Cristo. Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo algum constrangeu alguém. Deu testemunho da verdade, mas não a impôs pela força. O seu reino dilata-se graças ao amor, pelo qual, levantado na cruz, Cristo atrai todos os homens. Para obter a salvação, é necessário acreditar em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nos salvar. Porque sem fé não é possível agradar a Deus e chegar a partilhar a condição de filhos seus.
ninguém jamais pode justificar-se sem ela, e ninguém que não persevere nela até o fim poderá alcançar a vida eterna. A fé é um dom gratuito de Deus ao homem, mas nós podemos perder esse dom inestimável. Paulo adverte Timóteo a respeito dessa possibilidade. Combate o bom combate, guardado a fé e a boa consciência. Por se afastarem desse princípio, é que muitos naufragaram na fé. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, temos de a alimentar com a palavra de Deus. Temos de pedir ao Senhor que nos aumente. Ela deve agir pela caridade, ser sustentada pela esperança e permanecer enraizada na fé da Igreja. A fé faz que saboreemos, como de antemão, a alegria e a luz da visão beatífica. Temos na nossa caminhada nessa terra. Então veremos Deus face a face, tal como Ele é. A fé, portanto, é já o princípio da vida eterna. Enquanto contemplamos os benefícios da fé, como reflexo no espelho, é como se possuíssemos já as maravilhas que a nossa fé nos garante havermos de gozar um dia. Por enquanto, porém, caminhamos pela fé e não vemos claramente, e conhecemos Deus como no espelho de maneira confusa, imperfeita, luminosa por parte daquele em que ela crê. A fé é muitas vezes vivida na obscuridade e pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos parece muitas vezes bem afastado daquilo que a fé nos diz. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte, parecem contradizer a boa nova, podem abalar a fé e tornar-se, em relação a ela, uma tentação. É então que nos devemos voltar para as testemunhas da fé. Abraão, que acreditou, esperando contra toda desesperança. A Virgem Maria, que na peregrinação da fé foi até a noite da fé, comungando no sofrimento do seu filho e na noite do seu sepulcro. E tantas outras testemunhas da fé, envoltos em tamanha nuvem de testemunhas, devemos desembarcar-nos de todo o fardo e do pecado que nos cerca e correr com constância o risco que nos é proposto, fixando os olhos no guia da nossa fé, o qual a leva à perfeição. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é um estudo, aquilo que a Igreja nos fala um pouco sobre a fé. E eu espero que essas palavras do Catecismo possam nos inspirar a crer, a confiar e experimentar todos os dias, pedindo ao Espírito Santo o dom da fé. Deus abençoe você e, se você puder, compartilhe esse estudo bíblico nos seus grupos de WhatsApp.